Então, pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar, ensinar como forçar um visual ficar acima de outro quando você publicar o relatório. Eu tenho dois visuais aqui. Esse aqui já é um relatório publicado. E o que acontece? Eu tenho uma segmentação de dados que está em cima de um visual de um gráfico de colunas, né? Então eu só fiz aqui um botãozinho, na verdade não é botão, né? Isso aqui é uma segmentação de dados horizontal. Quando eu seleciono acumulado, eu mostro um resultado acumulado. Quando eu clico em soma, ele me mostra o resultado em soma. O que acontece? Esse visual aqui de baixo, essa opção de baixo, se eu clicar no gráfico, por exemplo, como eu cliquei aqui agora no gráfico, eu perco a segmentação de dados que estava em cima dele. Então você pode perceber aqui, ó, que eu tenho só alguns locais que eu passo o mouse, eu vejo esse visual. E isso afeta, né, a qualidade e a experiência de interação do cliente com o gráfico. Aqui o certo seria a pessoa clicar fora, né, do gráfico, e aí sim ela poderia voltar a interagir aqui com a segmentação. Só que na hora que ela voltar a clicar no gráfico, a segmentação já para de ficar em evidência. E nem sempre o usuário final tenha a manha, né, de clicar fora do visual para poder voltar ao normal. Nesse gráfico aqui de cima, na opção aqui de cima, isso já não acontece. Se eu clicar no gráfico, a segmentação ela continua fixa. Então, o que acontece? Aqui não melhora, né, a experiência do usuário com o visual. Essa técnica que eu vou ensinar não se restringe apenas a este exemplo, né, de colocar um botão aqui em cima, até porque tem muita gente que costuma colocar, por exemplo, um card em cima de um gráfico, então coloca uma imagem em cima de um gráfico e outras coisas. Essa técnica funciona para qualquer, qualquer ocasião, né, que tenha dois visuais um em cima do outro. Então, como que resolve isso? Primeiramente, aqui queria ressaltar que quem descobriu isso, eu acredito que quem descobriu, né, porque foi de onde eu aprendi, foi o Ray de Heaven. O blog dele é muito bom, tem altas dicas de Power BI, recomendo. Vou colar essa postagem dele aqui na descrição do vídeo. Então, todo o crédito aí desse conhecimento de Power BI eu direciono para ele. Foi a minha referência para fazer esse vídeo. Então, vamos lá, como que resolve isso? Não vou entrar em questão aqui de medidas e gráfico e tal. Eu basicamente só tenho uma medida de soma, uma medida de acumulado, tem uma medida gráfica, né, que é quando, se a minha segmentação tiver selecionado soma, eu vou fazer a soma, se tiver selecionado acumulado, eu vou fazer acumulado. Bem simples. Qual que é a manha? Eu preciso fazer um grupo de visual. Só que não é um grupo de visual simples, né? Por exemplo, eu vou fazer o agrupamento desses dois visuais. Eu seleciono os dois visuais, clico com o botão direito e agrupar. Só esse agrupamento não resolveria esse problema. Você pode perceber, se eu clicar aqui no gráfico, ó, a segmentação ela continua subindo. Qual que é a manha? Eu vou desfazer esse agrupamento, desagrupar. Eu vou adicionar um gráfico aqui, um visual qualquer visual aqui, ó. Criei um visual de gráfico de torta. Eu vou selecionar a minha segmentação e o meu gráfico que eu acabei de criar e vou fazer um agrupamento. Fiz o agrupamento, perceba que eu criei aqui o grupo 1. Essa seleção fica aqui, né, para quem não sabe, ela fica na exibição, aqui na aba de seleção. Então eu criei o grupo 1. Depois que eu criei o grupo 1, eu vou tirar
esse visual aqui do grupo, né? Esse visual que eu criei à toa. Esse visual de torta, eu criei ele só de cobaia aqui para poder fazer esses agrupamentos. Então perceba que agora eu criei o grupo 1 aqui, ó, que é a segmentação, Agora eu vou criar um outro grupo, que seria o gráfico. Então eu vou selecionar o gráfico normal, mas o gráfico de teste aqui só para me fazer o agrupamento, e vou criar um novo grupo. Criei um outro grupo aqui, vou tirar de novo esse visual de dentro do grupo e vou chamar esse grupo 1 aqui de gráfico de colunas. Depois eu vou selecionar esses dois grupos, lembrando que essa segmentação é um grupo, né? Você pode ver que se eu clicar aqui para baixo, para expandir, ela mostra a segmentação. Vou selecionar esses dois grupos e vou criar um terceiro grupo, que vai ser aqui o visual botão, visual segmentação mais gráfico. Beleza. Perceba que o botão ele não está funcionando aqui, é questão de prioridade, né? A segmentação ela está abaixo aqui do gráfico, então só vou colocar ela para cima. Então perceba que o visual passou a ficar para cima. E agora esse grupo aqui ele cria, né, esse efeito de eu não conseguir mais perder os visuais sobrepostos. Então perceba agora que se eu clicar aqui no visual, eu não perco a segmentação. E assim por diante. Se eu clicar na segmentação, clicar no visual, de forma alguma, onde eu clicar, esse visual ele sempre vai ficar por cima. Essa é a dica, fica aí